Bom dia, eu sou a Gabriela Bialbock, sou da equipe 6 e no vídeo de hoje eu vou apresentar um pouco sobre a substância acetona e como calcular sua forma molecular, sua importância, entre outras coisas. Bom, como eu já havia dado uma introduzida, eu vou falar um pouco sobre a acetona. Aqui a gente tem algumas curiosidades, como o nome comum, que chamamos ela informalmente como acetona, e o seu nome científico, que podemos chamar propano. E a fórmula molecular dessa substância é CH3C3H60. A fórmula molecular, como eu mostrei ali, fazendo tudo direitinho, a gente chega no resultado de 2 mols. Aqui a gente tem algumas perguntinhas como: quantos mols estão presentes em 100 gramas dessa substância? Fazendo a equação N igual M divididos por M, a gente chega ao resultado de 1,72 mols. No outro lado, a gente tem essa pergunta também: quantos átomos estão presentes em 100 gramas dessa substância? Fazendo todos os cálculos, a gente chega ao resultado de 10 vezes 35 vezes 10 elevado a 23 átomos. Aqui a gente tem mais algumas perguntinhas sobre equações referente à acetona. Eu vou falar um pouco sobre a importância dessa fórmula. Na indústria alimentícia, as acetonas elas possuem uma importante utilização. Como a gente já sabe, é uma extração de óleos e gorduras de semente. Essas plantas usadas neste processo são o girassol, amendoim e o óleo de soja. Eu sou Matheus Miguel Barbosa, da equipe 6 da sala 1 do turno da manhã. E o nome comum da substância que eu escolhi é sal, o nome científico dela é cloreto de sódio e a sua fórmula molecular é NaCl. Bom, vou mostrar os cálculos que eu utilizei para responder as questões requisitadas. No 2, para calcular a fórmula molecular do cloreto de sódio, eu encontrei a massa molar do sódio e do cloro e somei um com o outro, resultando no valor da substância que eu escolhi. Na 3, para encontrar a quantidade de mols presente em 100 gramas da mesma substância, eu fiz a regra de 3 para encontrar o resultado desejado, utilizando o valor que encontrei no exercício anterior, e o resultado dessa conta foi 1,7 mols. Já na questão 4, que é pedido para determinar a quantidade de átomos presente em 100 gramas da substância escolhida, eu utilizei novamente a regra de 3 para encontrar a quantidade de átomos pedidos. Na 5, como é pedido no exercício, eu pesquisei a equação de formação do cloreto de sódio, que envolve um ácido e uma base, onde o HCl é um ácido chamado ácido clorídrico e o NaOH é a base e se chama hidróxido de sódio. No exercício 6, eu fiz o balanceamento da equação de formação de 3 mols da minha substância escolhida. Vou falar um pouco sobre a importância do sal. Bom, o sal é uma substância vital para os seres humanos. O nosso corpo possui sais que são regulados pelos rins e pela transpiração. O sódio está envolvido na contração muscular, incluindo os batimentos cardíacos, nos impulsos nervosos e na ingestão de proteínas. O cloro auxilia na absorção de potássio, é a base do ácido estomacal e ajuda no transporte dos dióxidos de carbono das células até os pulmões, onde são liberados. Porém, seu uso excessivo pode trazer sérias consequências ao organismo. O uso do sal o fazem um importante ingrediente na tecnologia de alimentos, desempenhando diversas funções técnicas. O sal preserva os alimentos, criando um ambiente hostil para alguns micro-organismos patogênicos, inibindo seu crescimento e evitando a deteriorização. Bom dia, eu sou a Júlia da Sala 1, equipe 6, e no trabalho de hoje sobre cálculos químicos, eu vou falar um pouquinho sobre a substância sacarose. Bom, a substância que eu escolhi foi a sacarose, e ela é comumente conhecida como açúcar. A sua fórmula química é C12H22O11. Para calcularmos a sua fórmula molecular, basta a gente multiplicar o número de moléculas presentes na substância pela sua respectiva massa atômica. Caso você não saiba como que a gente encontra a massa atômica de um elemento, basta olhar na tabela periódica em cima ou embaixo do elemento, assim como está sendo mostrado nesse exemplo aqui do chumbo. Nesse caso, a gente vai multiplicar 12 vezes 12, 22 vezes 1 e 16 vezes 11.
Depois, basta somar o resultado dessas multiplicações para a gente ter o resultado da fórmula molecular da substância, que nesse caso foi 342 gramas. Para a gente saber a quantidade de mols em 100 gramas de açúcar, a gente pode fazer uma regra de 3 bem básica. Bom, a gente já sabe que em 342 gramas a gente tem 1 mol, logo, em 100 gramas a gente vai ter x. Fazendo esse cálculo, a gente chega no resultado aproximado de 0,3 mols em 100 gramas. Aqui, nós vamos calcular a quantidade de átomos em 100 gramas de sacarose. Para isso, a gente vai usar a fórmula A igual a número de mols multiplicado pela constante de Avogadro, que vale 6,02 vezes 10 elevado à 23ª potência. Isso vai resultar em 1,806 vezes 10 elevado a 23 átomos em 100 gramas. O açúcar é formado pela junção da glicose e da frutose, através da hidrólise, porque nesse processo vai ser perdida uma molécula de água, assim como está sendo mostrado na figura ao lado. E para finalizar, falando um pouquinho sobre a importância do açúcar, em nosso dia a dia ele é muito usado na culinária, principalmente, mas também é uma importante fonte de energia para o nosso corpo. Como eu estava dizendo, o nome comum dessa substância seria água oxigenada e o nome científico é hidrogênio peroxídeo. A forma molecular dessa substância é H2O2. Agora eu vou responder algumas perguntas. Calcule a forma molecular da substância e demonstre os cálculos. A fórmula, como eu disse, seria H2O2 igual 1 vezes 2 mais 16 vezes 2 igual a 34 gramas barra 100 mol. Questão 3. Quantos mols estão presentes em 100 gramas dessa substância? 34 gramas é 1 mol. Então, daí a conta seria 100 vezes 1 barra 34, que daria 2,9 mols. Então, essa substância tem 2,9 mols. Questão 4. Quantos átomos estão presentes em 100 gramas dessa substância? Então, eu fiz ali uma estrutura, que seria, então, o negócio seria assim. Seria os dois átomos de oxigênio em cima, ligados entre si. E cada um deles ligado aos átomos de hidrogênio abaixo. Então, seria 2 átomos. Questão 5. Escreva a equação de formação dessa substância e as classifique. Aí ali estaria a conta que eu tinha feito. Questão 6. Represente a equação de formação de 3 mols dessa substância balanceada. Ali estaria o resultado. E eu coloquei um gráfico abaixo para falar também da velocidade de decomposição também, que eu decidi colocar assim. Que se a velocidade de decomposição seria de 0,03 mols por minuto.